Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham neste momento em nossa catequese no lar. Seja bem-vindo, uma santa e boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Espero que o seu dia tenha sido produtivo, que tudo aquilo que você quis realizar você tenha alcançado. Caso não tenha alcançado ainda aquilo que você deseja, depois de um bom descanso, de uma boa noite de repouso, com certeza absoluta, amanhã, quinta-feira, você vai alcançar, com a graça de Deus, aquilo que você tanto deseja. Agradeço a você, meu irmão, minha irmã, por fazer parte deste nosso trabalho, da nossa catequese no lar. E hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre São Judas Tadeu. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito deste grande santo e depois nós vamos fazer a devoção a São Judas Tadeu. Vamos pedir a sua intercessão para que nosso Senhor Jesus Cristo e para que Deus nos alcancem pela intercessão de São Judas aquilo que nós estamos precisando. Obrigado mais uma vez por participar conosco da catequese no lar. Lembrando a você, meu irmão, minha irmã, que ao longo desta semana, hoje quarta-feira, não tivemos atendimento, amanhã quinta-feira e na sexta-feira também não haverá atendimento nos locais aonde normalmente nós trabalhávamos, atendíamos, com a imposição de mãos, as nossas orações e a cirurgia espiritual. Então, esta semana, tudo suspenso. Só haverá atendimento sábado aqui em Xanxerê, atendimento normal aqui na paróquia, a partir das 13 horas, como de costume. Então, por conta desta pandemia, esta semana nós não estamos atendendo aonde normalmente nós trabalhávamos. Vamos ver como é que fica a situação para a próxima semana, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho melhor a história de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é filho de Alfeu Cleófas, casado com a Maria, a mesma Maria que é conhecida como Maria de Cleófas. E Cleófas é irmão de São José. Então, hoje São Judas Tadeu é filho de Cleófas e de Maria de Cleófas, irmão de Maria Salomé, mãe de dois outros evangelistas, São Tiago e São João, o grande evangelista. Então, São Judas Tadeu é sobrinho de São José, sobrinho de Nossa Senhora, filho de Alfeu Cleófas e de Maria de Cleófas. Consequentemente, ele é primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. É primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, Porque José, pai de Jesus, pai terreno de Jesus, é também irmão de Cleófas e tio de São Judas Tadeu. E São Judas Tadeu é tio de outros dois evangelistas, como eu já disse, São Tiago e também São João, o grande evangelista, Aquele que esteve junto com as três Marias no pé da cruz, porque os outros evangelistas também deram no pé, não esperaram a crucificação, o martírio, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficaram com medo de serem presos, aí acabaram fugindo. Então, o sobrinho de São Judas Tadeu, um dos sobrinhos, o mais novo dos apóstolos, chamado João, filho da sua irmã Salomé, esteve presente lá com as três Marias: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, mulher de Cleófas, as três Marias que estavam ao pé da cruz junto com João Evangelista. Pois bem, São Judas Tadeu nasceu em Canaã da Galileia. Nasceu lá em Canaã da Galileia. Isto também
nos reporta a uma situação, as bodas de Canaã, aquele casamento que houve em Canaã da Galileia, nos faz acreditar que foi o casamento de São Judas Tadeu. Por isso que Jesus estava lá presente e por isso que Nossa Senhora estava tão preocupada com os convidados, pois o casamento era do seu sobrinho. E quando o vinho veio a faltar, ela disse: meu filho, o vinho terminou. E Jesus disse: mulher, que tenho eu com isso? A minha hora ainda não chegou. Então Judas nasceu em Canaã da Galileia e lá se casou antes de começar a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a prova de que o noivo das bodas de Canaã, daquele casamento em Canaã da Galileia, era São Judas Tadeu, primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo nos faz acreditar que realmente era o casamento de São Judas pela preocupação da Virgem Santíssima. Era o seu sobrinho que estava casando, por isso que ela estava ajudando a servir os convidados. Como assim Maria estava ajudando? É óbvio, ela se deu conta, que o vinho havia terminado. Os serviçais estavam conversando entre si: olha, o vinho terminou, o que nós vamos fazer? Aí Maria se deu conta disso e foi conversar com Jesus. E Jesus disse, como eu já coloquei: mulher, que tenho eu com isso? A minha hora ainda não terminou. Aí Maria deu aquela olhadinha para nosso Senhor Jesus Cristo e ele: tá bom. Então peçam que encham essas talhas de água. E assim aconteceu. Pois bem, estamos falando de Judas e vamos nos ater a um pouquinho da sua história para que a gente possa conhecê-lo melhor. Vocês me conhecem, eu sempre gosto de trazer um pouco da história dos santos a quem nós recorremos, É preciso conhecê-los melhor. Como eu coloco por diversas vezes, quando a gente contrata um advogado, um procurador, um advogado para nos defender ou para tirar algumas informações, a gente antes busca saber quem ele é, qual é a sua especialidade, não é assim? Aí depois que nos informam, nos indicam, aí a gente procura então este advogado para que ele possa defender a nossa causa e defender também a nossa situação, certo? Então eu sempre gosto de trazer um pouquinho da história para que a gente possa conhecer melhor os nossos advogados. E hoje, nesta quarta-feira, o nosso advogado é São Judas Tadeu. Pois bem, já descobrimos algumas coisas e também o parentesco que ele tem com nosso Senhor Jesus Cristo. Durante 1200 anos, até o século XII, ninguém recorria à intercessão de São Judas, mesmo que soubessem que ele era primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo e ainda tio de dois outros evangelistas, Tiago e também São João, o grande evangelista, que inclusive nos escreveu o Apocalipse também, Então, mesmo todos sabendo que ele tinha esse parentesco, ligado diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo, ele era da prole de José, da família descendente de Jessé. Mas por que as pessoas não recorriam a ele? Porque elas temiam que, invocando Judas, pedindo a sua intercessão, eles estariam pedindo a intercessão de Judas Iscariote, Judas o traidor. Então, por muito tempo, até mesmo depois do século XII, sempre que invocado, eles o invocavam como Tadeu e não como Judas Tadeu ou São Judas Tadeu. Então esta é uma das razões porque durante 1200 anos ele ficou esquecido, até que Jesus resolve tomar as dores do seu primo, vamos dizer assim, e aparece a São Bernardo de Claraval. O padre se enrolou um pouquinho. Aparece a São Bernardo de Claraval. Aparece também a Santa Gertrudes e a Santa Brígida. A Santa Brígida, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: minha filha,
espalhe esta devoção e diga a todos o que eu vou te dizer agora. Eu não vou desamparar nenhum dos meus servos que pedirem alguma coisa pela intercessão de São Judas Tadeu. Vou repetir. Nosso Senhor Jesus Cristo, numa das aparições a Santa Brígida, ele disse assim: Brígida, minha filha, diga a todos que todos aqueles que recorrerem a mim pela intercessão de São Judas Tadeu, eu não os desampararei. Ou seja, todo aquele pedido que for feito pela intercessão de São Judas e chegar a mim, eu atenderei este pedido. Quando apareceu a São Bernardo, Jesus também fala algo semelhante. Peçam a intercessão de São Judas, recorram ao meu servo Judas, principalmente nas causas impossíveis e nos negócios sem remédio. É isto que ele fala a São Bernardo de Claraval. Então veja que Jesus, percebendo que ao longo de 1200 anos, 12 séculos, ninguém recorria à intercessão do seu primo, recorriam a todos os outros apóstolos, mas ninguém recorria à intercessão de São Judas Tadeu, primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda tio de outros 2 evangelistas, e irmão de um outro evangelista, Tiago. Tiago também Tiago menor era irmão de São Judas, e Tiago maior é sobrinho de São Judas Tadeu. Então Jesus, percebendo esta situação, que ninguém recorria à intercessão do seu primo irmão Judas Tadeu, resolve então vir nos fazer uma visita. E ele diz a São Bernardo, vou repetir para que fique bem claro: intercedam, peçam a Judas Tadeu, principalmente nas causas impossíveis e nos negócios sem remédio, ou seja, aquilo que não tem solução, aquilo que para nós é impossível, que a gente não acredita mais haver uma solução. Jesus pessoalmente, ele mesmo, ele não disse peçam a mim, não, ele disse peçam a São Judas, e ele trará este pedido a mim, principalmente nas situações impossíveis, que vocês acreditam não ter mais solução, e também naquelas situações que não há mais remédio, não há mais nada a se fazer. Peçam a São Judas e eu os atenderei. E vou repetir mais uma vez, quando ele aparece a Santa Brígida, ele fala a mesma coisa, porém em outras palavras. Ele nos dá uma certeza. Ele diz: Brígida, minha filha, todos aqueles que recorrerem a mim pela intercessão de São Judas, eu os atenderei. E quando ele aparece a Santa Gertrudes, ele também pede que dentro da igreja seja levantado um altar, e este altar seja dedicado a São Judas, que foi o 5º altar daquela igreja, que foi dedicado a São Judas Tadeu. Foi um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Gertrudes: formem um altar, montem um altar, e este altar que seja dedicado a São Judas Tadeu. E todo aquele que recorrer à intercessão de São Judas, eu o atenderei. Aí pode surgir uma pergunta, já que estamos na catequese, que sempre é bom explicar. Padre, o senhor falou 5º altar? Eu só conheço igrejas que têm um altar. Eu não conheço igrejas que têm 2, 3, 4, e o senhor falou em 5, o 5º altar da igreja. Então deixa eu explicar. As igrejas mais antigas, principalmente as basílicas, elas têm vários altares.
elas têm o altar principal, que fica no presbitério. Presbitério é aonde fica o altar principal, também conhecido na teologia como altar mor. Mor quer dizer o altar principal. E este altar é a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. O restante da nave da igreja somos nós. Somos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o presbitério é aonde fica o altar da sua capela, da sua paróquia, né? Este é o presbitério, geralmente elevado do piso normal da nave, com 1 degrau, 2, 3, 4, 5, até 7 degraus, né? Aonde está o altar. Mas sobre esses degraus eu vou explicar num outro momento. Vamos só falar do altar, já que surgiu aqui na nossa catequese o quinto altar. Aí pode parecer assim, padre, mas eu só conheço comunidades e igrejas que têm um altar. Como é que o senhor está falando de quinto altar? E ainda que foi Jesus que pediu a Santa Gertrudes que naquela igreja se dedicasse o quinto altar a São Judas Tadeu. Então, como eu dizia, nas igrejas mais antigas, nas igrejas como basílicas, né? Nas basílicas, então tem vários altares. Tem o altar principal, que é a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, na sua lateral, tem 1, 2, 3, 4, 5 altares, dependendo de cada basílica e a quem eles são dedicados. Muitas vezes ainda há uma espécie de uma capela lateral, né? Que pode ser para os fundos do presbitério, no sentido lateral, na diagonal, né? Pode haver algumas capelas, como também nas laterais, como se formasse uma cruz, ou simplesmente na lateral, no corredor lateral, ali há alguns altares. Então estes são os altares secundários. É o segundo altar, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, né? Quantos forem necessários. Então por isso que Jesus pede a Santa Gertrudes que nós os cristãos, no caso ela, né, que dedicássemos aquele quinto altar a São Judas Tadeu. Então está explicada essa questão do quinto altar, certo? Aqui na paróquia, a nossa paróquia não é muito grande, né? E para que a gente tenha altares laterais, na outra igreja que nós tínhamos aqui, que foi destruída pelo tornado, nós tínhamos 2 altares laterais. Um dedicado a Nossa Senhora e o outro dedicado às almas, né? Quem lembra desta igreja, ainda no YouTube aí tem alguns vídeos, algumas fotos onde aparecem esses altares laterais. Mas depois do tornado, né, que passou aqui por Xanxerê, então nós reconstruímos esta igreja, este templo, sem os altares laterais, certo? Então explicada essa questão do quinto altar. Voltando à questão de São Judas, para nós terminarmos a catequese. Catequese é aprender alguma coisa a respeito de alguém, né? Então estamos aprendendo um pouquinho mais a respeito da família de nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje especialmente do seu primo irmão São Judas Tadeu. Judas foi martirizado, e é esta a devoção que nós vamos usar hoje. Ele foi martirizado. Não há uma data certa, mas nós celebramos o dia do seu martírio, o dia da sua morte, no dia 28 de outubro, porque a história nos conta de que ele foi martirizado, ou seja, ele foi assassinado no dia 28 de outubro do ano 70, ou seja, 37 anos após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no ano 70, né? Com certeza já bem velhinho, com seus 70 para 80 anos, ele foi martirizado, ou seja, ele foi assassinado. De que forma ele foi assassinado? Ele foi assassinado a golpes de machado. Então, por isso que nós vemos nas imagens, ele sempre está com uma Bíblia na mão direita e com um machado na mão esquerda. Em algumas imagens também aparece no peito de São Judas uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo.
para mais uma vez identificá-lo com o parentesco, mas principalmente por sua fervorosa devoção ao cristianismo, um pregador nato. Dedicou a sua vida a seguir Jesus, enquanto Jesus estava conosco. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pediu a ele: ide em meu nome, expulsai demônios, curai enfermos e evangelizai. Então foi este o motivo que 37 anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é martirizado por sacerdotes pagãos. A golpes de machado, então mataram São Judas Tadeu. Então um pouquinho da história de São Judas para que a gente possa conhecê-lo melhor e buscar a sua intercessão. Então, por conta deste machado que ele carrega aqui, deste que nós temos aqui, você vai descobrir por que nós chegamos também à devoção contra os males da cabeça. Muito bem, já estamos de volta. Agora com a nossa devoção a São Judas Tadeu. Então nós vamos fazer a oração e depois vocês vão entender por que eu também tenho aqui um machado. Mas antes de nós começarmos a nossa devoção, eu quero explicar a vocês por que nós estamos recorrendo a São Judas Tadeu contra os males da cabeça. Foi isso que eu disse ontem, estou colocando aqui novamente. Por 3 razões. Primeiro, Jesus disse a Santa Brígida que nós deveríamos recorrer a São Judas. E aquele que recorresse a Jesus por intermédio de São Judas, Jesus o atenderia. Ou seja, Jesus disse, palavras dele a Santa Brígida: todo aquele que recorrer a mim, através do meu servo Judas, eu o atenderei. Este é o primeiro motivo. Segundo motivo, ou segunda razão, como queira, Jesus disse a São Bernardo de Claraval que nós deveríamos recorrer a São Judas, principalmente nas situações difíceis, impossíveis e nas causas sem remédio. Qual é o remédio que se tem para a depressão? Não tem remédio para a depressão. A gente encontra na psiquiatria, né, alguns remédios que amenizam os sintomas, que nos induzem ao sono, os ansiolíticos, os soníferos, remédios contra a ansiedade, né? Então, mas não há um remédio que a gente tome e que a gente seja curado. Há alguns remédios que amenizam a nossa situação. Então, em suma, não há remédio para a depressão que a gente possa encontrar na farmácia. Este é o segundo motivo. Por isso que nós estamos recorrendo também a nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro motivo é o seguinte: nós instituímos São Judas dentro da Sagrada Família também como o intercessor contra os males da cabeça, porque ele teve a sua cabeça separada do corpo por um machado, e nós acreditamos que pela intercessão de São Judas, ele também possa separar de nós todos os males da cabeça, ou seja, tirar de nós a depressão, o pânico, a ansiedade. Por isso que nós acreditamos na intercessão de São Judas contra os males da cabeça. Então estes são os 3 motivos pelos quais nós estamos recorrendo a São Judas. Primeiro, porque ele é o intercessor das causas impossíveis e dos casos sem remédio. Segundo, porque ele disse, Jesus disse a Santa Brígida, que se nós recorrêssemos a Jesus por intermédio, pela intercessão de São Judas, tendo ele como nosso advogado, Jesus não iria nos desamparar, ele iria nos atender. E terceiro, como Judas teve a sua cabeça separada do corpo pelo machado,
Nós acreditamos que pela intercessão de São Judas, ele possa separar de nós a depressão, o pânico, a ansiedade e a insônia, que são os males da cabeça, são males emocionais que refletem no nosso corpo físico. Por isso, então, vamos iniciar agora, e assim o faremos todas as quartas-feiras, enquanto Deus nos permitir, pela intercessão de São Judas. Nós vamos rezar aqui e pedir contra os males da cabeça. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Todo-Poderoso dos nossos inimigos visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como sempre fazemos, antes de fazermos a oração, vamos pedir perdão a Deus das nossas culpas, faltas e fraquezas, para que depois, quando nós estivermos perdoados, nós sejamos dignos de pedir aquilo que estamos precisando. Portanto, então, vamos confessar os nossos pecados. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos, e a vós, Pai, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras e obras, por minha culpa, minha máxima culpa. Portanto, eu peço e rogo à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, a todos os santos e a vós, Pai, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Indulgência, absolvição e remissão dos nossos pecados, conceda-nos o Senhor onipotente e misericordioso. Agora sim, estamos perdoados, agora nós somos dignos novamente de pedir a intercessão de São Judas contra os males da cabeça, principalmente todos os males da cabeça, não é? Mas principalmente a depressão e suas consequências, pânico, ansiedade, insônia. Então vamos pedir a intercessão de São Judas Tadeu, conforme nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Senhor Jesus Cristo, às vezes nós nos sentimos tão deprimidos que não conseguimos nem rezar. Por favor, liberta-nos deste cativeiro. Pela intercessão do teu primo irmão São Judas Tadeu e pelo seu poder libertador, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, diante do qual todo joelho se dobra no céu e na terra, expulsa de nós todos os espíritos sofredores, obsessores e zombeteiros, espíritos da depressão, da ansiedade, do pânico, da insônia e de qualquer outra força negativa que tenha investido contra nós. Nós os expulsamos em nome de Jesus. Senhor, arrebenta todas as correntes que nos prendem. Senhor Jesus, te pedimos que voltes conosco até o momento em que esta depressão nos atacou. Liberta-nos das raízes deste tão terrível mal. Cura todas as nossas lembranças dolorosas. Enche-nos com o seu poder, com sua paz e com sua alegria. Te pedimos ainda que restaure em nós o amor da nossa salvação. Senhor Jesus Cristo, permita que a alegria jorre como um rio das profundezas do nosso ser. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, ajuda-nos a manter os nossos olhos postos em Ti e não nos nossos problemas. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por nos guiar até a saída deste vale de lágrimas. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez agora coloque a sua intenção. Lembrando que a intenção principal hoje é pelo pânico, pela insônia, pela ansiedade que são causadas pela depressão.
Então coloque com fé por você. Se você já passou por isso, peça agora pela intercessão de São Judas que você não volte mais a passar por esta situação. Se você ainda não passou, que você nunca tenha que passar. Se você está passando neste momento, meu irmão, minha irmã, peça a intercessão do glorioso São Judas para que ele leve o seu pedido até Jesus e dele alcance em seu favor o que você está precisando. Peça por alguém que você conheça que está passando por este terrível momento depressivo. Só quem teve, só quem tem sabe do que nós estamos falando. Quem olha para uma pessoa depressiva pode até pensar, tantas vezes já possa ter pensado, de que ela está fingindo, mas ela não está fingindo. Só quem sente sabe o que é uma depressão. Só quem teve sabe o que é uma depressão. Eis o motivo de nós estarmos aqui neste momento tão difícil que vivemos, pedindo a intercessão do servo São Judas, primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, contra o terrível mal da depressão. Então coloque a sua intenção. Coloque por você, por alguém da sua família. Vamos juntos pedir a São Judas que nos alcance esta graça. Pela intercessão de São Judas Tadeu, nós te pedimos mais uma vez, nós te imploramos, nós te suplicamos, liberta-nos deste tão terrível mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos deste terrível mal, da depressão, da ansiedade, do pânico e da insônia. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham neste momento, aqui em nossa catequese no lar. Estamos de volta e agora vocês vão entender a razão deste machado estar aqui. Ele tem uma razão, não está aqui somente para ilustrar, para nos ajudar a montar este simples cenário aqui, para poder levar até você a nossa catequese, a nossa devoção. Ele tem uma razão. Sabe qual é a razão de ele estar aqui? Judas foi decapitado, foi morto com um machado. Por quê? Porque os sacerdotes pagãos acreditavam, e era uma prática da época, decapitar as pessoas através de um machado, de uma espada ou de uma guilhotina. Porque acreditavam lá na antiguidade, na pré-história ainda, que separando a cabeça do corpo, conseguiam também dissipar de vez as ideias que aquela pessoa tinha. Então por isso que separavam a cabeça do corpo, e para que servisse de exemplo também para as outras pessoas, para os outros supostos rebeldes. Então estes sacerdotes, usando machados, também mataram São Judas e cortaram a sua cabeça. E sabe por que esse machado está aqui, meu irmão, minha irmã? Porque nós vamos usar também este machado simbolicamente para separar de nós a depressão, o pânico, a ansiedade e a insônia e todos os males da nossa cabeça. Então, dentro de instantes, num gesto simbólico, nós também vamos separar de nós todos os males que nos atingem. Então, meu irmão, minha irmã, coloque agora mais uma vez a sua intenção. Vamos pedir pela intercessão de São Judas Tadeu, que separe de nós, através deste gesto simbólico, com este machado, que ele separe de nós, com o seu machado, o mesmo machado com que ele foi morto, que ele separe de nós os traumatismos, a cegueira, os problemas dos ouvidos, problemas da garganta, os aneurismas, as consequências do AVC, enfim, estamos aqui pedindo a intercessão de São Judas Tadeu contra todos os males da cabeça, mas principalmente aqueles causados pela depressão,
pelo pânico, pela ansiedade, pela insônia, pelas fobias. Falando em fobias, nós estamos vivendo, filhos e filhas, momentos muito difíceis dentro desta pandemia. Nunca se teve tanta depressão como se tem neste momento. As pessoas estão trancadas dentro de casa, apavoradas, com medo, na incerteza do que vai acontecer. Isto gera problemas emocionais, fobias, medos, pânico, ansiedade, a incerteza do amanhã. Então, por isso que nós estamos aqui trazendo esta devoção a São Judas contra os males da cabeça. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar rezando conosco esta devoção, que, como eu disse, pela graça do bom Deus, toda quarta-feira nós teremos a devoção a São Judas Tadeu contra os males da cabeça, porque a depressão não se cura num estalar de dedos, num piscar de olhos. Precisa-se muito mais, precisa muito dobrar o joelho, muito implorar, muito pedir para alcançar a cura. Só quem já passou, só quem está passando sabe do que eu estou falando. E você, meu irmão, minha irmã, que nunca teve depressão, que você nunca a tenha, mas ajude-nos a rezar como um antídoto para que você nunca venha a ter depressão. Porque não há na farmácia um remédio que cure a depressão. Há alguns remédios que amenizam os sintomas, mas que infelizmente causam dependência. Você começa a delirar, você tem taquicardia, o seu coração dispara, são muitos e muitos os sintomas. Então, se nós precisamos de um remédio para esta depressão, o nosso remédio está na fé, pela intercessão de São Judas Tadeu. Meu irmão, minha irmã, diga agora: eu corto esta depressão com o machado de São Judas. Eu corto esta ansiedade com o machado de São Judas. Eu corto esta insônia com o machado de São Judas. Eu corto todos os males da minha cabeça, do corpo e da alma com o machado de São Judas. Você crê nisso, meu irmão? Então diga: eu creio, eu creio, eu creio, eu acredito que pela intercessão de São Judas eu vou me livrar de todos estes males. E num gesto simbólico nós vamos cravar sobre esta madeira, sobre este cepo, este machado. E quando fizermos isso pela nossa fé, nós acreditamos e vamos acreditar que São Judas, primo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, vai cortar de nós todos os males, dar início a uma nova vida. Meu irmão, minha irmã, hoje é o começo de novos dias para você. Acredite, principalmente você que está sofrendo com a depressão, com o pânico, com a ansiedade, com a insônia, com as fobias que são os medos. Tem medo até de sair de casa. Tem medo de dirigir, coisa que você fazia normalmente. Tem medo de sair às ruas. Há pessoas que estão trancadas dentro de casa porque estão com medo de outras pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós trouxemos até aqui esta devoção. Junto comigo, com sua fé, com sua devoção, vamos pedir a São Judas Tadeu que corte todos os males da nossa cabeça, elimine neste gesto simbólico, que ele afaste de nós a depressão, o pânico, a ansiedade, a insônia, as fobias e todos os males da cabeça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter participado conosco da catequese no lar. Muito obrigado por ter rezado. Nós
retomamos, né? Porque no ano passado a gente já fez a devoção a São Judas, mas era uma devoção diária, né? Foram 28 dias de devoção. E agora nós vamos mudar um pouquinho, vamos fazer toda a quarta-feira. Ontem foi o dia da devoção à Virgem Santíssima, Maria Nossa Mãe. Hoje, quarta-feira, o dia da devoção. Então, estamos iniciando esta nova etapa, a devoção a São Judas Tadeu contra os males da cabeça, mas principalmente contra os males da depressão. Amanhã teremos uma nova devoção aqui, aguardem. E sexta-feira também. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por rezar conosco, por participar conosco deste momento de fé, porque nós acreditamos que pela intercessão de São Judas, que vai levar os nossos pedidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos alcançar aquilo que nós estamos precisando. Meu irmão, minha irmã, você pode se tornar um associado da Sagrada Família. Ajude-nos. A contribuição é quase que insignificante, vai fazer pouca diferença para você, mas para nós ela é muito importante. Então, se você assim o desejar, use o telefone que está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo para fazer contato conosco e ajude-nos. Torne-se um associado da Sagrada Família. Lembrando mais uma vez que ao longo desta semana, hoje dia 7, amanhã dia 8, quinta-feira, sexta-feira, dia 9, não teremos atendimentos, de cirurgia espiritual nas cidades onde normalmente nós trabalhamos. Sábado, dia 10, aqui em Xanxerê, atendimento normal, imposição de mãos, orações e cirurgia espiritual. E sábado também às 18 horas, Santa Missa aqui na paróquia. Espero por você para juntos celebrarmos. Quero também dizer a você, meu irmão, minha irmã, que estamos aguardando a situação desta pandemia até o final de semana. Aí vamos ver se a gente consegue marcar alguns atendimentos para a próxima semana. Mas é preciso que amenize um pouco mais a situação. E enquanto isso, você pode usar este telefone que está aqui no rodapé do vídeo para pedir a sua cirurgia à distância. Com muito gosto, com muito amor, com muito carinho, nós vamos atendê-lo e, pela graça do bom Deus, ajudá-lo a alcançar a cura que você tanto precisa. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso trabalho aqui é simples. Nós não temos uma grande estrutura, uma simples câmara. Estamos usando aqui as dependências da nossa igreja para levar até você esta devoção. Mas acredite, aquilo que aqui estamos fazendo com muita fé, com muito amor sacerdotal, para que tu possas alcançar aquilo que nós já alcançamos por nossa fé e com certeza ainda vamos alcançar. Lembrando rapidamente que domingo agora, dia 11, nós vamos fazer a nossa caminhada penitencial ordinária, onde o padre carrega, ao longo de 10 quilômetros aquela cruz nos ombros. E a nossa intenção principal vai ser pelo fim da pandemia. Então mande a sua intenção através deste telefone e nós vamos levar a sua intenção junto com a cruz na nossa caminhada penitencial ao longo de 10 quilômetros. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Espero por você amanhã na nossa devoção de quinta-feira. O Senhor seja convosco e com o vosso Espírito. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de São Judas Tadeu, desça sobre ti, defendendo-te da depressão, do pânico, da ansiedade, da insônia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã.